Autocura. Hoje nós iremos falar sobre esse tema que é extremamente necessário na nossa vida. É uma das coisas que nós viemos realizar aqui enquanto seres encarnados na matéria. Quando a gente encarna, a gente já traz tendências, aspectos de coisas que ficaram pendentes em outra vida. Então, tudo aquilo que eu atraio no início da minha vida e até mesmo, na vida adulta, são coisas, aspectos que eu trago de outras vidas. E lá na concepção, quando meu pai e minha mãe decidem se unir, e eu sou ligada, atraída para esses pais, ali energeticamente existe uma ressonância. Então, tudo isso vai moldando a minha encarnação. Mas essa encarnação, ela já foi moldada antes. E quando que essa encarnação foi moldada? Lá na nossa outra morte. Então, por isso que a gente precisa da cura energética na nossa vida. Ela é extremamente necessária. Por isso que a família, ela é uma das primeiras coisas que eu preciso curar em mim. É uma das coisas que eu curo em mim para poder chegar em outros locais, em outras vibrações. Porque através da ressonância que eu vibrava na concepção dos meus pais, na concepção e na vida anterior, eu sou atraída para essa família, para esse núcleo familiar. Energia não mente. E aí o que acontece, né? Acontece que muitas pessoas falam assim: eu não tenho nada a ver com a minha família. Como assim, meu amor? Energia não mente. Como que você foi atraída para esse núcleo familiar se você não tem vibração com eles? Você pode negar esses aspectos, aí é uma outra coisa, né? Mas existe ali uma ressonância. Meu nome é Ana Paula Bandeira, sou psicóloga, terapeuta energética e hoje o tema da nossa live é autocura. Você que está chegando para assistir no gravado, passa um pouquinho, né? Que eu vou dar boas-vindas aqui para as minhas meninas. Bom dia, meus amores. Vocês estavam comigo ontem à noite, né? Muito bem. Hoje nós iremos falar sobre autocura, a necessidade desse desenvolvimento e o principal, a cura ela não está relacionada somente no físico. Seria uma ignorância nossa pensar que a cura ela só está no físico. Não. Quando chega no físico é porque já colapsou em outras instâncias, ou seja, já aconteceu em campos mais sutis, em corpos mais sutis. Quando é manifestado aqui no corpo, é porque já densificou aquilo. E o nosso corpo, gente, ele constantemente, ele vai atrair para si, ele vai puxar as coisas que a gente não resolve. O corpo, ele faz isso. Então, eu vou ensinar uma técnica para vocês aqui, para ajudar vocês a conversar com o corpo de vocês, para ele poder ter um espaço para que ele não materialize tudo aquilo que a gente pensa, porque é muito denso isso, gente, porque tudo aquilo que a gente pensa, tudo aquilo que a gente sente, o nosso corpo ele absorve isso. E é um ciclo sem fim. Aí eu fico pulando de encarnação em encarnação porque eu não crio consciência sobre isso, tá? Então vamos lá. Quando a gente encarna, a gente já encarna com algumas tendências, com aspectos que já, né, são aspectos que já aconteceram em outras vidas, coisas que eu vou precisar terminar nessa. Só que coisas boas também, né, tendências virtuosas que eu já realizei em outras existências, eu carrego comigo. E nessa vida eu vou ativando isso ao longo das situações que acontecem. Então, às vezes acontece uma situação muito crítica, mas aquilo é para forjar aquela virtude que já existe em mim e eu poder ativar. E existem aquelas tendências naturais, aquilo que é seu, que é tranquilo, que é fácil, sabe? Aquilo que é a sua essência. Não tem como tirar de você porque é seu. Por exemplo, pessoas que gostam de arte, né? Pessoas que são muito ligadas ao meio artístico. Isso é uma tendência que você carrega de outras existências, que você provavelmente trouxe nessa vida para você
ter como apoio, como ajuda no desenrolar da tua encarnação. Então, essa parte é importante, tá? Quando você encarna, você já está resolvendo karma. E karma não é boleto para você pagar, tá? Karma é ação. São as ações que eu tive em vidas. Então, quando eu encarno, quando eu nasço, a minha mãe vai lá e me pare, ali eu já tô resolvendo o karma. Por quê? Porque eu sou atraída para a família que eu preciso. Vibracionalmente, eu tô sendo atraída para os pais que vão ser meus primeiros mestres para que eu desenvolva os aspectos que eu não consegui desenvolver na outra vida. Então, às vezes você encarna com pais ali que te abandonaram, que deixou você em creche, que deixou você com babá e a babá era ruim, a babá batia em você, né? Então, tudo isso são aspectos, né, que você é atraída para essa família, para esse núcleo familiar, para você desenvolver virtudes. E na infância a gente não vai desenvolver nada, gente. Na infância a gente desenvolve trauma, ferida e medo. É na vida adulta que esse rolê da cura começa. É aqui, na fase adulta, que a gente começa. Então a gente já chega aqui cumprindo a lei do karma, você acreditando ou não, é isso. Então, conforme eu não gosto dessa palavra, mas eu vou usar ela, né? Porque parece que existe uma distinção na humanidade e não existe. Tá todo mundo lascado, encarnado junto, tá? É que algumas pessoas já aceitam isso e outras, eu ainda tô nesse processo, né? De aceitar as coisas como elas são, né? Eu não tô diferente de vocês. Então, conforme eu vou evoluindo, né? Vou usar essa palavra, mas enfim, eu vou tendo encarnações mais fáceis. Eu já não chego mais aquele pobre lascado na encarnação, eu já venho com uma certa beleza, eu já chego numa família que vai me ajudar a me desenvolver mais espiritualmente, não somente na matéria. Eu trago relações familiares melhores, oportunidades melhores, eu venho com mais saúde. Tudo isso são aspectos e tendências de outra vida. Entendem? Então, essa vida, gente, ela é um resultado de ações, de experiências de outras vidas. E se você parar para pensar, hoje, numa balança de equilíbrio, como que tá a tua vida? Como que tá a sua experiência? Porque isso vai mostrar um mestre para você. Eu tenho muita dificuldade na saúde, na parte da saúde. É porque você colapsou essas coisas para você poder curar, ressignificar, qualificar. É aí que tá. Todos nós, essa parte também é importante vocês entenderem, tá? A gente tem o que a gente chama de perispírito, né? Eu não sei em que momento que esse termo ele foi criado dentro, não sei se foi dentro do espiritismo, se foi, enfim. Mas a gente tem um perispírito. O que é esse perispírito? O perispírito ele é um corpo espiritual, energético, que carrega informações dessas milhares de encarnações que eu tive. Eu tive várias encarnações. Então, o meu perispírito, ele carrega todas essas tendências. O meu perispírito, ele traz isso. Então, eu venho, por exemplo, nessa vida com tendências suicidas. Eu não consigo lidar com as emoções, o tempo todo eu tô indo para esse tipo de ação. Chico Xavier, ele tem, eu não sei qual livro de Chico que ele fala sobre isso, ou algum livro de alguma outra pessoa. Mas olha que interessante. Ele conta a história de um homem que ele era totalmente paralisado, né, do pescoço para baixo. E aí ele ficava numa cadeira de rodas, estava ali não sei se é abrigo, e todos os dias uma enfermeira
levava esse homem para tomar um solzinho perto do rio. E esse homem, ele tinha um impulso. Gente, ele era paralisado daqui para baixo. Ele tinha um impulso de se jogar na água. E a mulher via aquela agitação e ela não entendia e sempre tirava. Aí teve um dia que ela deixou ele lá e foi fazer as coisas dela. Quando ela voltou, ele já estava todo torto, quase entrando na água. Aí ela pegou, arrumou o cara lá na cadeira de novo, enfim. E teve uma outra vez que ele conseguiu se lançar da cadeira de rodas. Gente, paraplégico, imagina, sem mexer daqui para baixo. A tendência espiritual dele era tão forte para o suicídio que ele se jogou. Ela viu, ele não morreu, obviamente. Mas o que acontece? Já existia essa tendência nele. E aí o cara, ele vem sem mobilidade justamente para não se suicidar novamente. É dada uma oportunidade para ele vir para cá, para ele poder assumir essa lei da vida, que é a experiência. E aí o que acontece com ele? A tendência perispiritual dele é tão forte em relação ao suicídio que ele conseguiu se lançar mesmo estando totalmente paralisado. Ele recebe essa tendência, né? Esse ímpeto, esse impulso, e ele se joga. E aí foram falar com o Chico sobre isso. Chico, o cara, né, ele se jogou, o cara, ele é paralisado do pescoço para baixo. E aí Chico explica isso. São as tendências espirituais de uma pessoa. É muito mais forte do que ela. Porque não é uma impressão que a gente carrega, gente. São várias encarnações. E a gente acha que a gente vem aqui nessa vida para ficar nesse rolê maluco de buscar sucesso. E não é errado você buscar sucesso, mas o sucesso que a sociedade prega é um sucesso muito maloqueiro, gente. O tempo todo tá colocando você em disputa com sei lá o quê. A gente tá disputando o tempo todo com alguma coisa. E às vezes é com a gente mesmo. Então imagina, uma das coisas que a gente vem fazer aqui é dar conta desse perispírito. Essas tendências naturais que você tem, por exemplo, de sentir culpa quando você se prioriza, de sentir medo quando você precisa, né, tomar uma decisão que vai mudar a tua vida. Tudo isso, cada aspecto físico nosso carrega um significado muito simbólico e energético. Muito. Nosso físico, constantemente, ele vai trazer pra gente coisas importantes. A infância na nossa vida, gente, ela é importantíssima, porque a gente passa por muitos ciclos sensoriais. Ó, o exemplo, uma criança no berço, que viu os pais brigando muito, era uma casa muito agitada, constantemente se sentia em perigo. A criança, ela se sente em perigo ali, né? O que vai acontecer com essa criança? Ela vai arregalar o olho, um bebê, porque é a forma que essa criança tem de se proteger. Então ela arregala o olho. Então essa criança, ela vai crescer com esse olho esbugalhado, sabe aquelas pessoas que têm um olhão assim? É isso. O nosso físico, ele sempre vai representar as nossas tendências. Sempre, gente. E tem como, obviamente, a gente ir curando isso ao longo da vida. Na verdade, essa é uma das coisas que a gente veio fazer aqui. E a gente esquece disso totalmente, passa a viver enredado numa sociedade que está muito adoecida, a gente sabe disso. Então, a infância, ela é muito importante porque até mais ou menos os nossos 14 anos, a gente não tem liberação do que está no nosso inconsciente. Então, a gente vai experimentar as coisas do externo para quê?
para escolher de fato aquilo que vai ter uma concordância com a minha vibração ou não na minha vida adulta. Olha aqui o quanto isso é importante. A gente vai experimentar as coisas na infância a partir do externo para poder escolher de fato ter uma experiência de acordo com uma concordância com a vibração daquilo que eu preciso. Então, antes de eu escolher algo, na infância eu vou viver através do externo. Por exemplo, crianças que já nascem com problema no coração, já precisa fazer uma cirurgia. São aspectos que essa criança ela traz de outras vidas, de outras existências. Ela carrega isso. Então, ela vem nessa vida já com essa lei do karma, tendo que às vezes fazer uma cirurgia para poder ter essa experiência. Vai precisar fazer ali algum reparo no coração dessa criança, no músculo. E aí, a nossa mãe, o nosso pai são grandes espelhos, são mestres iniciais para a nossa vida. Só que uma das coisas que eu preciso desempenhar aqui é curar essas tendências familiares que eu carrego também. Porque se eu não me desapego desse núcleo familiar, de achar que eu tenho que dar conta de pai e mãe, de ficar no núcleo e não posso ir para a minha vida, isso fala muito também dessas tendências que eu carrego. Falta de coragem, falta de confiança. Então, ali no começo da vida, eu já digo sim para esses começos, para esses mestres que são os meus pais, porque eles iniciam ali na minha vida um processo de crença. Eu vou beber da crença dos meus pais. Eu caio num ambiente que eu vou reproduzir. Gente, olha isso. Eu vou cair num ambiente familiar onde eu vou precisar reproduzir tudo aquilo que eu preciso para me curar. E aí, às vezes, a gente fica paralisado, não realiza e só fica reproduzindo para o resto da vida. Não é para você reproduzir para o resto da vida. É para você tomar consciência, arrumar um espaço dentro de você e poder liberar isso. Porque senão a gente vai continuar nesse ciclo infinito de encarnação com dificuldade. A gente continua a vida da onde a gente parou, a outra. Casos, por exemplo, de vidas que foram finalizadas com dor, com trauma. A pessoa, quando ela nasce, ela já está integrando essas coisas. Crianças que nascem já precisando de transplante, porque em outra vida colapsou uma emoção ali em algum órgão muito forte. E aí acontece, né, de muitas pessoas, quando chega no ventre de uma mãe, vai sofrer ali 5 abortos, vai ficar passando por esses processos de aborto, até que tenha condição de nascer, da mãe conseguir parir aquele filho. Isso acontece, porque às vezes você precisa do afeto de um útero, de você se sentir acolhido, porque você teve muitas vidas traumáticas. Então, isso vai se organizando até que você nasça. Mas o perispírito, ele estava doente. Então, existe uma máxima dentro da cura energética, né? Que eu gosto muito, que fala assim: às vezes é mais fácil você olhar no físico o que você precisa curar em você. E a gente desdenha isso. As pessoas, elas começam a buscar essa parte espiritual e elas começam a achar que tudo é coisa de espírito, que tudo é obsessão. Vou contar uma coisa para vocês. Eu trabalhei em centro espírita durante algum tempinho da minha vida, né? Quando eu tinha ali 19, 20 anos. E hoje eu não tenho religião. Eu pratico coisas que para mim tem ressonância, práticas espirituais, né? Que eu acho que tem ressonância comigo e que me ajudam a sustentar essas curas em mim, a buscar um espaço de amor dentro de mim, tá? Mas hoje eu não tenho religião, mas eu já tive, né? Já fui católica, já fui espírita. Então,
eu participava ali no centro espírita de mesas de cura. Era um centro espírita chamado Bezerra de Menezes, que foi um médico, né? E hoje existem vários centros aí. Bezerra de Menezes é uma entidade espiritual hoje que sustenta muitos médicos nessa senda de cura do mundo, tá? Assim como vários outros, Ramatiz, né? Enfim. E aí, gente, tinha ali toda quarta-feira sessão de desobsessão. E aí eu participava, não como médium que incorporava, mas eu era uma das médiums que ajudava a sustentar a energia, o campo ali, né, de vibração, e também para aprender com as coisas ali. E aí, o que acontecia? Eu não sei se isso é prática, mas assim, pelo que eu entendo, pelo que o pessoal me fala, na Umbanda e no Candomblé é diferente. E como eu só fui em um centro de Umbanda, não tem como eu fazer essa correlação, né? Mas o que acontecia? Chegava a pessoa que dizia que estava, né, com obsessão, ela chegava até nós, nessa mesa, né? E aí baixava ali um espírito e a pessoa saía para não escutar as ladainhas dessa entidade que baixava ali, né? Então, gente, certa vez foi uma mulher e ela chegou, sentou, automaticamente um médium ali da mesa, ele recebeu uma entidade. E aí ele recebeu aquela entidade e ele falou assim, ele falava assim, né? Não, porque eu não tô dando conta de ajudar, tá muito difícil, ela é teimosa, ela é isso, ela é aquilo outro, e assim, tá toda machucada, tá toda cheia de tiro, tá toda cheia de furo, e fica querendo arrumar a vida dos outros. E aí eu olhando aquilo, eu falei, gente, o espírito ali, ele tá descendo a lenha na mulher, né? E aí falaram ali com o espírito, não sei o que, não sei o que lá. Aí no final, eu era muito amiga do presidente do centro, o seu Jair, que Deus o tenha. E aí o seu Jair, ele falou assim para mim, ele falou assim, eu não consigo falar isso para os médiums porque eles têm uma certa doutrina, eles têm as crenças deles, né? Mas quem estava ali não era uma entidade exterior. Quem estava ali, né, que incorporou na mulher, na médium, é a consciência dessa mulher, falando do perispírito dela. Quando fala, tá cheio de tiro, tá cheio de furo, é o que? É o perispírito. Então, o que estava acontecendo era uma auto-obsessão. Essa mulher, ela se auto-obsediava com pensamentos cristalizados, né, com emoções. Essa pessoa, ela precisava, obviamente, de cura nesse perispírito, mas principalmente tratar no aqui e agora essas tendências que ela tem de autodepreciação, de autocrítica, de rigidez. Quantos de nós a gente não é desse jeito? Sejam sinceras, vocês aqui que estão na live comigo. Quantos de nós a gente não é rígida com a gente? O tempo todo pega o chicotinho emocional e fica lá, ó, pá, batendo. Fez tal coisa, entra no processo de culpa. Gente, ontem eu tava conversando com uma paciente minha e ela falou assim, porque fulana ela tem que... Eu falei, ó o karma. Ó o karma. Por quê? O karma é ação. Quando você olha para a vida de uma pessoa, escuta isso que você vai entender umas coisas que você vai falar assim, puta merda, eu tô muito ferrado. Quando você olha para a vida de uma pessoa e você joga uma ação, você tá julgando a vida daquela pessoa e você joga uma ação para que ela tome, por exemplo, pessoa, sei lá, perdeu o emprego. Bem feito, porque só reclamava do emprego, aí a vida ensina, vai sofrer muito mais. Você tá jogando um karma para essa pessoa que, na verdade, você tá pegando 50% daquilo para você viver. Em alguma instância da tua vida você vai viver isso. E aí quando, por exemplo, essa minha cliente falou assim, tem que... Você falou tem que ir para alguém,
Você já está jogando uma ação. Jogou. Agora, quando você olha para uma pessoa que está fazendo uma merda, e ali você olha e fala assim, cara, ali você já entende que a pessoa ela escolheu algo e dentro de você, você não escolhe aquele algo. Você olha aquilo como uma balança, como um equilíbrio de ação e reação, de escolha. Ali não é karma, ali você não está pegando karma nenhum para você. Você está olhando aquilo por um nível de discernimento, né? Aquilo que você não quer para você, é uma escolha interna. Aí é diferente. Agora, quando a gente usa essas duas coisinhas, tem que ou e se? E se eu tivesse feito tal coisa? Gente, isso gera muito sofrimento pra gente. Ah, e se eu não tivesse falado tal coisa para fulano? Você tá negando. E se você nega a ação que você teve, você não consegue ter um espaço de cura dentro de você. Então, constantemente a gente está pegando coisa dos outros pra gente. Quando você olha para aquela sua amiga que, porra, só tá fazendo merda. Não, mas a pessoa só tá fazendo merda. Você olha para aquela pessoa, abençoa. Olha o pensamento que seria o ideal. Gente, aqui eu tô dizendo assim, o que seria ideal. Não tô dizendo que é para você fazer, não, tá? Enfim. Você olha a pessoa que, porra, sua amiga tá ali fazendo um monte de merda. Você olha para aquilo, você sabe que ela tá em sofrimento. Porra, a pessoa para fazer merda, ela tem que estar em sofrimento. Se a pessoa tá bem, se a pessoa tá felizinha, né? Ela não vai ficar criando esses enroscos na vida dela. Então, se você julga, lá vai de novo fazer merda, mas não aprende. E aí, tem que tomar na cabeça mesmo. Olha, ali você já pegou para você o que não é seu. Agora, quando você olha para essa amiga e fala assim, meu Deus, olha o sofrimento da pessoa, né? Tá lá fazendo merda de novo. Mas eu entendo que isso é parte do reparo que ela tá passando na vida dela e eu abençoo ela, que ela tenha força de vontade para poder sair disso. Olha, gente, se a humanidade vibrasse nisso, a gente já tava muito melhor das pernas, viu? Muito melhor das pernas, de todo o coração. E não é difícil a gente praticar isso, tá? Não é. Não é. Gente, eu ainda trabalho muito isso em mim. Eu era uma pessoa extremamente rígida comigo, muito rígida. Sabe? Ah, não pode ser um pouquinho, tem que ser muito, tem que fazer muito, tem que fazer muito. E isso fazia com que eu fosse rígida nas minhas relações, com as pessoas que me amam, com as pessoas que estão comigo. O tempo todo cobrando em demasia dessas pessoas. Gente, as pessoas elas são do jeito que elas conseguem ser. Só que não tinha capacidade de eu enxergar isso porque a rigidez estava primeiro comigo. Você precisa criar um espaço de auto-amor dentro de você, porque isso também vai te ajudando a dissolver as coisaradas do perispírito. Então você começa a entender que muitas das vezes você vem com a altura que você veio, no formato que você veio, porque é dessa forma que você precisa vir. Você vai criando um espaço dentro de você para você aceitar essas coisas. A autocura é uma das coisas que a gente veio realizar na vida. A gente ativar esse curador interno. Parar de delegar para o outro. Eu, como psicóloga, como terapeuta energética, eu sirvo de passagem para vocês entenderem coisas, ensinar técnicas para vocês, né? Para ajudar vocês a saírem de alguns sofrimentos. Mas não tem como eu tomar a pílula da cura por você, não tem, nem ninguém. A autocura é a maestria do ser humano. E a gente só consegue entrar nisso, nesse espaço de auto-amor, olhando para as nossas situações, olhando para as nossas tendências. Se você tem uma tendência o tempo todo, você tá lá enroscado em fofoca, em intriga, qual é o aprendizado que você precisa ter na tua vida? Porque, isso que a gente fala de autocura está muito relacionado com o quê? Quando a gente fala de cura, automaticamente, o que vem na nossa cabeça? Doença, é ou não é?
Quando a gente pensa em cura, você pensa em doença. E o que são as doenças? Vocês já pararam para pensar sobre isso? Tudo o que desqualificou ou distorceu uma energia é doença. E essa doença, ela pode ser uma doença mental, ela pode ser uma doença emocional, ela pode ser uma doença física, astral. Existem até doenças espirituais. Então, doença é tudo aquilo que desqualificou uma energia, alguma coisa que distorceu. Eu venho nessa vida, por exemplo, com muita saúde, e durante todo o meu processo de encarnação, eu vou desqualificando essa energia da saúde com as coisas que eu me alimento. E o alimento não é só aquilo que a gente come, é aquilo que a gente consome intelectualmente, são as pessoas com quem a gente troca energia, são os ambientes que eu ainda me forço a estar. Isso tudo é alimento. Então eu venho com saúde, mas eu saio dessa vida sem saúde. Eu desqualifiquei a energia, entenderam? Doença é desqualificar a energia. Você vem com uma energia muito grande de coragem, um impulso de você ajudar as pessoas, mas eu escolho não fazer isso. Eu escolho estar numa vida medíocre. E essa vida medíocre, gente, eu sei que essa palavra é forte, mas medíocre quer dizer mediano. Ao invés de eu estar ali me realizando na matéria, e realização fala muito sobre o nosso estado espiritual de paz. E aí eu não consigo, porque eu venho com tendências familiares também, eu caio nessas tendências familiares e aí eu não consigo sair desses padrões. Então eu venho com muita coragem, mas eu não uso essa coragem. Eu estou desqualificando uma virtude que eu tenho. Vira doença. Então doença, gente, o nosso físico, o nosso corpo físico, ele sempre vai tentar resolver as nossas cagadas, as nossas pendências, os nossos dramas. As doenças, elas precisam de um campo de sustentação. E quem que sustenta esse campo de doença? Fala aí para mim, quem é que sustenta esse campo de doença, gente? São meus mentores espirituais que sustentam o campo de doença na minha vida? É a minha família? Porque a gente coloca a culpa na família, né? Isso é culpa da minha mãe, isso é culpa do meu pai. Eu sou assim porque eu fui muito criticada. E o que você faz com isso? Você foi muito criticada para você criar uma virtude de posicionamento enquanto adulta. Só que você não consegue fazer isso. Você está desqualificando uma energia. A doença precisa ser sustentada. E quem sustenta o campo da doença somos nós. Quando a gente está nessa distorção emocional. Quando a gente está muito desconectado da nossa alma, a gente começa a alimentar esse campo da doença. E aí, aquela máxima, quando eu curo o doente, automaticamente a doença ela é curada. Na verdade, a doença ela é dissolvida. Ela é dissolvida. A doença não existe. O que existe é o doente. Cura o doente, que a doença ela dissolve. Entendem isso? Faz sentido isso para vocês, gente? Por isso que na cura energética a gente fala que às vezes é mais fácil a gente olhar pro físico. E aí eu vou ensinar para você uma técnica. Você pode fazer isso todos os dias. Você conversar com o seu corpo e falar para ele: corpo, você não precisa escutar a tagarelice da minha mente. Você não precisa materializar automaticamente as coisas que a minha mente fala para você. Fala isso, gente, pro seu corpo. Corpo, não escuta tanto a minha mente, as coisas, essa conversa interna que eu tenho, sabe? De autocrítica, de rigidez, de, sabe? De falta de autoamor,
de autocompaixão, não escuta tanto. Eu desinstituo você de ficar querendo resolver as coisas aradas, que eu não consigo resolver emocionalmente. Gente, a gente tem que fazer terapia, cara. Isso aí que é a verdade da vida. Eu falo pro meu terapeuta ele chama Gustavo. Eu falo que ele é discípulo do Jung, né? Porque o Jung chama Carl Gustav. E eu fico chamando ele de Gustav. E eu falo pra ele, eu falo assim, cara, é muita coisa que a gente tem. Só que olha que o quanto que é importante, né? A cura energética. Não dá para você ficar só no campo da vitimização. Você fala, dissolve aquilo e vai viver a vida. Não fica remoendo. Porque se você fica remoendo, aquilo vai arrumar um espaço dentro de você e vai cristalizar. As emoções, elas são extremamente necessárias na nossa vida como mensageiras. Eu falo muito isso no Grupoterapia, gente. A gente começou o Grupoterapia semana passada. Se você que está aqui assistindo a live, você está passando por uma situação, você entende que você precisa de cura energética, vem se inscrever no Grupoterapia, porque ainda dá para você fazer parte, tá? O que eu estava explicando ali para as minhas alunas na Grupoterapia? A emoção, ela vai chegar para você como uma mensageira divina. Então você está passando por uma situação e desde a sua infância, eu atendi uma pessoa assim. Desde a infância da Bia, a Bia ela tinha que doar o quarto dela, né? Chegava visita, tiravam a Bia do quarto dela e davam o quarto dela para visita. Isso desde pequenininha. Ah, você dorme no quarto da Bia. E aí jogava a Bia para dormir, sei lá aonde. Ela sentia constantemente invadida. Constantemente ela sentia invadida. E aí ela cresceu. Ah, Bia, você não pode fazer isso por causa que isso aqui é do seu irmão. Seu irmão não vai gostar. Ela se sentia invalidada e invadida. Poxa, nada é para mim, tudo é pro outro, né? Eu não tenho vez aqui. Ela foi crescendo com uma raiva dentro dela. O que essa emoção falava para ela? Você está sendo invadida. Essa é a vibração da raiva. Algo está tentando me acessar e eu não consigo me posicionar. Quando a gente é criança, a gente não consegue se posicionar. A não ser uma criança que já vem com tendência a curar a raiva, e aí ela vai gritar, vai espernear, vai. Ah, yeah. Você tem que olhar para isso na criança, tá, gente? Essa violência que muitas crianças têm. E isso são coisas energéticas. Às vezes também pode ser o pai e a mãe que não sabem impor limite, né? Obviamente, tá? Porque nem tudo é espiritual. Às vezes é só falta de uma boa educação. E aí, a Bia, quando ela cresceu, ela falava assim, cara, eu não consigo dizer não para as pessoas. Mas é claro que você não consegue dizer não. Olha tudo que aconteceu. Mas aí tá o seu mestre. Qual é a virtude que você precisa criar aí dentro de você? Do posicionamento. O saber falar, não, aqui você não entra. É minha energia, é meu mundo. Aqui você não tem espaço, aqui é meu. Você é aí, eu sou aqui. Porque desde a infância, essa menina ela teve que abrir mão do espaço dela para o outro. Isso vai criando em nós, gente, muitas coisas. Então a emoção, quando ela chega para te avisar algo. O que acontece com você? Você não acolhe essa emoção como uma mensageira. O que você faz? Não vou lidar com isso agora, não. Você joga lá pro oculto. Fudeu. Jogou pro oculto? Aí, gente, é o oculto, ganha força. Ao invés de você pegar essa emoção, entender que essa emoção ela é uma mensageira e você dá passagem para ela, ela chega, faz o papel dela e eu dou passagem para essa emoção seguir. Seja bem-vinda, eu te olho, eu te acolho, tchau. É desse jeito. O que acontece com a gente? A emoção vem, ela me atravessa. Atravessou, já era.
ela vai ficar aí em você, ruminando. E aí o teu corpo, ele vai somatizar. E aí coisas vão começar a acontecer na tua vida. Doenças, crises, situações. E aí você fica, né? Ai, meu Deus, porque a vida é sofrimento. É sofrimento porque você não lidou com a mensageira na hora que tinha que lidar. É isso. O nosso corpo, ele carrega, né, por causa do perispírito, várias coisas, várias couraças. O Reich, na psicologia, ele falava muito sobre essas couraças. Várias tradições falam a mesma coisa, tá? Só que colocam nomes diferentes. Então, essas couraças que a gente carrega no nosso corpo, elas estão alojadas em vários lugares. Você vai ver que muitas pessoas vão vir com problemas nos olhos. Tem uma couraça ali que foi criada por causa de tendências de outras existências. Você vai ver que tem pessoas, por exemplo, pessoas que morreram com enforcamento, vão chegar nessa vida com dificuldade em falar, em se expressar, tem uma couraça aqui. Pessoas que sofreram, sei lá, não conseguiram sentir alegria pela vida, né? Foram pessoas muito amargas, pessoas muito frustradas, pessoas ali com amargor, vem com problema no coração. Pessoas, eu passei por isso, gente, né? Eu tive uma doença, eu colapsei uma doença crônica. Eu vou falar daqui a pouco sobre isso com vocês, doença crônica, né? No intestino grosso. E isso falava muito das tendências de tristeza que eu carregava na minha vida. Coisas que eu me sentia inútil. E quando eu comecei a estudar cura energética, foi mais ou menos em 2018, 2019, que foi a última crise que eu tive de intestino. Eu tive uma crise muito violenta intestinal por causa dessa doença crônica. Gente, doença crônica, para quem não sabe, a medicina diz que não tem cura, tem remissão. Porque, enfim, né? Para mim, eu tô curada. Eu já curei esse campo dessa doença. Só que quando eu comecei a estudar a cura energética, foi porque eu entendi que, bom, essa doença ela existe porque existe outra camada. E essa outra camada eu não estou acessando. Então eu preciso olhar para essa camada, para essa informação baixar aqui no físico. Então, quando eu comecei a estudar a cura energética, eu comecei a compreender que toda doença ela começa primeiro no sutil, para depois baixar no físico, porque o corpo ele é a somatização dessas coisas. E aí, obviamente, depois que isso dissolveu, eu, graças à boa vida, graças aos meus mentores, à minha consciência, eu encontrei o Terry. O Terry, ele é professor de prática interna, gente. Se você tem vontade de praticar coisas espirituais, orientais, vai sem medo. Vai sem medo. Ele me ajudou a ter práticas na minha vida que ajudam a dissolver outras coisas, esse tipo de coisa também. E aí isso foi dissolvendo, a gente vai sustentando um campo de mais amor, essa rigidez, a gente começa a trabalhar ela. Então isso me ajudou a servir muito melhor as minhas clientes. Muito, muito, muito melhor. Só que aquilo, né? Não adianta só eu falar das coisas que me doem. Eu preciso sustentar um campo sutil. O que é esse campo sutil? É alguma prática que leve você a ter sutileza. Uma meditação, uma prática espiritual. Qualquer coisa que tenha ressonância para você. O corpo, gente, ele arma um escudo para se proteger. Olha isso, né? E aí a gente sempre tá falando mal do corpo. A gente sempre tá falando mal do corpo. Só que o nosso corpo, ele cria esse escudo para se proteger. Proteger do
quê, meu Deus? Dessas feridas emocionais. São essas couraças, né, que o Reich falava. E tem mulher, por exemplo, que tem couraça no útero, nos ovários, nas trompas, nas mamas. Qual que é a mensagem disso? Eu preciso me sentir segura, então eu crio essa couraça. Como que eu vou trocar com fluidez com a vida se eu tô tendo essas couraças? Eu vou precisar trabalhar os meus medos, fortalecer o meu senso de segurança interna. Só que olha que louco, né? A mulher, ela não consegue criar esse senso de segurança interna e aí ela usa de meios externos. Por exemplo, ela vai casar com um homem rico, ela vai casar com um homem que ela entende que é poderoso, mas ela não tá casando por amor, ela tá casando para se sentir segura. E aí ela começa um processo, por exemplo, de autocura e ela fala, cara, eu não quero mais estar nesse casamento. Não quero. Porque era para te trazer segurança. E aí você dissolve esse casamento, você volta a se sentir insegura. Porque você não criou a virtude interna, que é a segurança interior. Você saber que você vai ser provido de coisas que você precisa. Então, eu faço dinheiro para me sentir seguro. E se eu perder esse dinheiro? Aí fudeu. Aí eu tô inseguro de novo. Não criou a virtude. Vai continuar a ter a couraça. Por exemplo, pessoas que têm problema na coluna. Gente, coluna é o suporte da vida. E aí, pessoas que carregam, por exemplo, um encurvamento na coluna, carrega o peso do mundo nas costas. Ou uma pessoa que é muito submissa. O nosso corpo, ele sempre vai falar. Muito, muito, muito. Eu tinha uma professora de cura energética que ela falava assim, você quer saber se uma pessoa tem energia? Olha pro cabelo dela. Anne, quem não tem cabelo? Não, aqui a gente tá falando de quem tem cabelo. De quem não tem cabelo não é. O rolê é hoje, tá? Ela falava, olha pro cabelo dessa pessoa. É um cabelo opaco, sem brilho, sem vida? Essa pessoa, ela tá sem energia. A história de Sansão e Dalila, Dalila vai lá, corta o cabelo de Sansão, ele perde a força. Cabelo, né? Quando a gente começa a perder queda de cabelo, e muitas mulheres têm queda de cabelo. É normal você perder cabelo durante o dia, gente. É normal, eu acho que até 100 fios, a gente perder 200, não sei, alguma coisa assim. Mas quando você tá perdendo muito cabelo, isso é perda de vitalidade. Pessoas também que são muito controladoras. Precisa soltar, não consegue soltar, o cabelo cai. Sinto que eu estou perdendo algo essencial em mim. Energia. Começou a cair muito cabelo, tá tendo um escape energético aí. Começa a olhar para isso. E existem formas, gente, da gente trabalhar isso. Se você hoje busca autoconhecimento, vem fazer a grupoterapia. Me manda uma mensagem no particular. Ana, assisti sua live, eu quero fazer a grupoterapia. Venha fazer. Problemas, por exemplo, na pele, né? Alergias à pele. Gente, a pele é uma barreira com o mundo externo. Quando a gente tem alergia, é o que muitas das vezes? Medo de exposição. Medo da gente falar, muitas das vezes, rejeição, problema em dizer não, problema digestivo no estômago. São as preocupações que você não consegue digerir na vida. Gente, a humanidade, ela é super preocupada. O tempo todo você tem uma preocupação dentro da tua vida que você não consegue resolver, só que você joga lá no culto, né? Você não trata. Pessoas, por exemplo, com excesso de peso. Gente, isso é real, tá? O que é o excesso de peso? Proteção emocional. O corpo, ele estoca gordura porque ele acha que você está em constante perigo. Ele não vai conseguir liberar. Então, quando você começa a trabalhar os medos, a fortalecer realmente o seu senso de segurança, você consegue dissolver essa gordura em você.
Pessoas que têm, por exemplo, problema trato urinário, né? Problema, não consegue o quê? Liberar aquilo que sente, tem dificuldade. Então, tudo isso, gente, o nosso corpo, ele sempre vai somatizar. Ele é um reflexo da nossa história emocional. Olhar para o corpo com amor é necessário, porque a gente pode transformar coisas na nossa vida. Então, o corpo físico, ele é uma expressão densa e materializada do corpo etérico ou do corpo energético. E o nosso corpo energético, ele é um reflexo do nosso perispírito. E muitos de nós, a gente tem verdadeiros rombos nesse perispírito. Memórias de outras vidas, danos sofridos em experiências, traumas. Ferida emocional, por exemplo, de abandono. A gente pode, né, vir para essa vida num estado de ansiedade muito grande, achando que o tempo todo eu vou ser abandonada. A gente sempre vai trazer. Nosso corpo emocional, ele fala muito da gente. Muito. Porque é o que vai baixando essas informações para o físico. Então, a cura energética, ela não trata somente o emocional. A gente tem outras ferramentas. A gente precisa trabalhar o campo do pensamento, ter pensamentos elevados. Aqui eu não estou falando de positividade tóxica. A vida tá uma merda, ai, gratiluz, gratiluz. Por exemplo, uma pessoa em depressão. Cara, para você sair da depressão, gente, eu vejo muitas pessoas fazendo isso, tá? Cara, para você sair da depressão, você precisa ir andar, caminhar na praia. Você acha que se eu fosse caminhar na praia, eu estaria em depressão? Não, minha filha, eu não consigo ir caminhar na praia. Não tem como a pessoa que está em depressão ela ir caminhar na praia, gente. Você vai ter que tratar outras coisas no campo dessa pessoa. Às vezes você vai precisar emprestar o seu inconsciente para essa pessoa, para vocês se conversarem. Um bom terapeuta faz isso, gente, de cura energética. Você não vai ficar mandando o seu cliente fazer coisas que ele não tem condição de fazer, ele não tem energia para fazer aquilo. Porque a doença instalada ali já é uma distorção desse senso de inutilidade que a pessoa tem. Trabalhar o senso de utilidade dela. O que você consegue fazer hoje dentro da sua casa? Você consegue cozinhar hoje? Hoje você consegue arrumar um armário? Não, não consigo. O que você dá conta de fazer hoje? Às vezes é isso, gente. Não tem como você falar assim, você precisa ir pra praia. Não, isso aí é depois. Depois que ela sai dessa depressão, aí essa pessoa, ela vai lá andar na praia. Às vezes você vai ter que trabalhar com fitoenergética, com a pessoa. Porque as ervas, as plantas, elas trabalham num campo sutil. Na grupoterapia, a gente vai trabalhar muito com isso. Aromoterapia, a gente vai trabalhar todos esses nossos sentidos, né? Ver, escutar coisas que elevam a nossa vibração, falar coisas que elevam a nossa vibração, mexer o nosso corpo em algo que tenha ressonância para você, seja uma dança, uma caminhada, sei lá. Cada um vai ser de um jeito. Ana, depois que eu te conheci e ouvi tudo que fala sobre religião, eu estou me afastando cada dia mais de centro espírita. Às vezes penso, será que estou passando por dificuldade porque estou indo lá? Gente, centro espírita, ele é muito necessário, tá? Para algumas pessoas já não são mais. Eu trabalhei em centro espírita, eu amava trabalhar em centro espírita, só que aí eu fui fazer faculdade e o centro espírita que eu trabalhava, ele era numa outra cidade, né? Eu saí da cidade que eu morava e fui fazer faculdade.
Então, eu saí desse centro, mas é muito provável que se eu tivesse continuado nessa cidade que eu morava, que eu ficasse lá trabalhando. Só que depois que eu fui para outros centros espíritas, buscando ali, sei lá, uma sessão, porque, imagina, eu acordava 5 horas da manhã e ia dormir meia-noite, porque eu fazia faculdade e trabalhava, eu fazia estágio. Quando eu conseguia ir no centro espírita, sei lá, um dia que eu tava, não teve faculdade à noite, eu chegava lá, eles falavam o que pra mim? Você precisa vir trabalhar sua mediunidade aqui. Aí eu pensava, cara, como assim eu preciso trabalhar minha mediunidade lá? Eu não posso trabalhar sozinha? Tipo, que diacho que é isso? De doutrinação é essa? Por isso que eu dou aula pra vocês de mediunidade, para ajudar vocês a sair dessa crença. Mas o centro espírita, gente, ele é extremamente necessário para muitas pessoas. É uma porta de entrada. Muitos de nós, a gente carrega coisas muito densas que a gente não vai conseguir lidar com isso. Casos, né, de obsessão, enfim. No centro espírita você tem apoio para isso. Agora, se para você que escreveu aí a Camila, né, não tá fazendo mais sentido, não vá. Agora, não é o centro espírita que é responsável pelas dificuldades que você está passando na tua vida. A gente criar um espaço em nós de autorresponsabilidade é o que vai tirar a gente do estado atual para ir para um outro. Então, se você está passando por dificuldade nesse momento, é porque você está escolhendo passar por dificuldade nesse momento. A responsabilidade é sua, não é do centro espírita. E se você foi até esse centro espírita, é porque você tem ressonância com lá. E tá tudo bem. Tá? Dúvidas, meu povo? Vocês entendem a importância da gente trabalhar as curas em nós, não só em um aspecto, mas em vários? Parar de sustentar um campo de doença na nossa vida. Começar a liberar, abrir um espaço dentro de nós para a gente poder liberar as coisas que a gente precisa. Ressignificar, requalificar. Isso que eu falei para vocês, gente, de conversar com o corpo, façam isso, tá? Conversem com o corpo de vocês no sentido de não escuta a tagarelice da minha mente, não precisa fazer isso. Não precisa escutar tudo aquilo que eu falo. Para de falar mal de você. Para de agir contra você. A gente tem uma tendência, gente, a estar em um triângulo. Esse triângulo é, ora, eu tô na vítima, eu sou uma pobre coitada, tá todo mundo contra mim, ou o mundo tá contra mim e coitadinha de mim. Ou existem outros tipos de vitimismo, né, que a gente vai adentrando aí. E aí, ora eu tô no vitimismo, ora eu tô no algoz. Porque toda vítima vai atrair um algoz. E o algoz, ele vai impor sofrimento. Então, se eu tô na vitimização, eu vou atrair pessoas que vão me fazer sofrer. E aí eu olho e falo assim, cara, eu não preciso mais ser vítima. Automaticamente, é um pêndulo, né? Ora eu tô aqui, ora eu tô aqui, 880. Eu deixo de ser vítima, aí eu vou pro algoz. E aí eu começo o alecrim dourado. Eu não gosto disso, eu estou acima disso. E aí você começa a atrair pessoas para sua vida, onde você vai ocasionar sofrimento para essas pessoas. Então ali você está sendo um algoz porque você já foi vítima. E aí existe um terceiro posicionamento que a gente toma, que é o salvador. Que é onde a gente acha que a gente tem que salvar a vítima e o algoz. E aí você começa a atrair para sua vida pessoas que querem sugar de você essa ajuda. E aí você começa a salvar, achar que vai salvar essas pessoas. Não vai salvar.
A gente não salva ninguém, a gente salva a gente mesmo, né? Então, esse triângulo, ele, para autoconhecimento, ele é necessário, mas depois de um tempo você fala assim, não, eu não preciso mais desse triângulo na minha vida, não. Porque eu não sou vítima de nada, eu não sou algoz de bosta nenhuma, e eu não sou salvador de porra nenhuma também, não. Eu sou o que eu tô dando conta de ser e tá tudo bem. Quando a gente entra nessa coisa de julgar o outro, a gente tá sendo algoz. Quando a gente entra naquilo de, ai, que coitadinho, você tá na vítima. Quando você fala assim, vem cá, vou te ajudar, a pessoa nem te pediu. E aí você tá ali, né? A salvadora. Ambas situações te levam a sofrimento. Ambas. E às vezes a gente vai ter que estar nessas três condições para a gente aprender sobre nós mesmos. Fez sentido a live, gente? Me conta. Fez ou não fez? Qual é uma das nossas funções aqui, enquanto encarnados? Desempenhar a autocura, a maestria da autocura. Qual a outra? Arrumar as pendengas do perispírito. Então, eu venho aqui para ativar esse meu eu curador. Todos nós temos um curador interno. Todos nós temos. Não existe como forma da fonte criadora mandar a gente para esse rolê da encarnação sem nos ensinar internamente, sem tá aí, ó, em você, adicionado em você, instalado em você um drivezinho de autocura. É que a gente faz vista grossa. A gente acha que o outro vai curar a gente não cura ninguém. Nós nos curamos. O que o outro faz por você é servir de passagem para uma informação ser ativada em você. É isso que eu faço com vocês no grupo terapia. A gente começa a falar de coisas necessárias, depois a gente vai cuidar dessas polaridades que estão em desequilíbrio, que é o nosso masculino e o nosso feminino, porque a gente precisa deles como guardiões da vida. Eles nos ajudam a manifestar muitas coisas e também, gente, a sustentar um campo de prática que eleva a sua vibração, seja qual for, seja qual for. Seja a prática de um japamala, de um mantra, de, sei lá, uma yoga, alguma coisa que vai ajudar você a sair desse estado de sofrimento. Porque a humanidade está em sofrimento. Gente, eu não sei se vocês estão percebendo, mas o coletivo está muito pesado. Se você não está percebendo, eu fico feliz por você. Mas o coletivo está muito pesado. Muito. Às vezes eu saio, ó, isso é importante, tá? Vamos dizer que você vai num lugar e você chega ali naquele lugar e você sente a densidade daquele lugar. Gente, se você trabalha um pouco em você, você vai sentir a densidade dos lugares. Se você colocar a sua, o seu julgamento, nossa, que lugar denso, para que eu vim aqui? Ali você já se enredou com o lugar, ali você já vai participar daquela densidade. Ali você já está sendo engolido por causa de um ego, né? Agora, se você chega ali naquele lugar e você fala, tá denso, mas eu abençoo esse espaço, porque eu vim aqui resolver alguma coisa. Gente, faz muito tempo que eu não entro em banco. Mas quando eu entro em banco é sempre muito para mim, tá? Existem vários outros lugares que, por exemplo, tem gente que fala, porra, é muito pesado. Eu entro numa boa, por exemplo, cemitério. Eu não fico indo em cemitério, né, gente? Mas eu enterrei umas pessoas aí ano passado, ano retrasado, então eu fui. Cemitério para mim não é tão pesado. Agora, banco, para mim, é um lugar que é muito pesado, é denso. Então, quando eu entro no banco, eu falo assim, abençoado seja esse local, porque é nesse local que eu tô vindo resolver tal situação. Agora, se você coloca aquela, nossa, que lugar denso, que lugar horrível, que não sei o que lá,
ali você já tá arrumando enrosco pra tua vida, ali você já tá frequenciando com o lugar. Porque da onde já se viu você dizer que você é maior do que um lugar? Você acha que quando os mestres, eles descem no umbral, eles ficam assim, nossa, que lugar pegajoso, nossa, que lugar pesado, nossa, aqui só tem gente da escória, que não sei... Os mestres vão lá sabendo que as pessoas estão em sofrimento. Você vê o tamanho das arrogâncias que a gente tem, gente? É muita loucura, muita loucura. E aqui, quando eu trago para vocês o Aurora da Consciência, é para isso. É para gente ainda ter consciência das coisas, né? Principalmente dessas encenações que a gente faz. Como fez principalmente essa fala de vítima? Obrigado por me ajudar tanto com suas lives. Ô, meu amor, eu fico muito feliz. Essa coisa da vitimização, ela é um mecanismo de defesa. Depois que você começa a aceitar as coisas na sua vida, né? Tudo que acontece na nossa vida, gente, é para trazer um entendimento, é para trazer um aprendizado. A gente é teimoso, essa que é a verdadeira coisa, né? A gente é tudo plantinha com emoção teimosa. E aí chega uma situação, você não aprende, aí vai chegar uma outra situação, você não vai aprender, e aí vai chegando umas situações mais cavalares. E aí eu não aprendi ainda, aí eu caio nessa vitimização. Até chegar o momento que, por exemplo, algum estalo acontece internamente, e aí eu compreendo que eu não preciso mais estar nesse estado de vítima. Vem fazer a grupoterapia, Camila, para você vai fazer muito sentido, tá? A Tereza, ainda é quarta-feira e já teve mais coisa acontecendo que normalmente acontece em um mês. Pois é. Tem muita coisa que tá pesado. Agora, se imagina só, eu chego e falo assim, nossa, o mundo tá uma verdadeira merda mesmo. Isso é muito difícil, gente. A gente sabe que tem muita gente da espiritualidade falando coisas, né? Ah, o coletivo tá isso. A gente precisa sair do coletivo, precisa. Mas não é sair do coletivo desencarnando ou desdenhando o coletivo, porque a gente faz parte desse coletivo. A gente precisa amar a vida. Na verdade, não existe amor e vida separado. Quando a gente começa a entender a vida como amor, olha isso que é importante. Quando a gente começa a entender a vida como uma manifestação do amor, você passa a cuidar da vida. Você entende que a vida é isso que está acontecendo, é você. Não existe essa separação. A vida é você está acontecendo. Então a humanidade também está acontecendo. E a humanidade ela é influenciada, ela tem os seus próprios sanskaras, as suas tendências. E todos nós aqui, a gente veio resolver pendenga, tá? Todos nós viemos. Ninguém aqui vim em missão. Eu sou um ser entrante. Eu vim aqui com uma, sei lá, fazer determinada coisa. A pessoa ela tá na fuga, gente. Ela tá na ilusão da parada. A gente tá tudo lascado aqui, só que a gente vai se deslascando. A gente vai se deslascando, essa que é a verdade, né? A gente vai tomando um pouco mais de robustez, a gente vai criando um pouquinho mais de energia, a gente vai trabalhando em nós. Por isso que eu criei a grupoterapia, que é um espaço para ajudar vocês a se realizarem dessa forma, a agir com vocês com amor, dessa forma. Então, a gente parar de olhar para o mundo nessa crítica, porque o mundo ele está vivendo o que ele precisa viver. Isso é aceitação. E se eu tô nesse rolê aqui, isso é muito importante. Existe um interim naquilo que eu penso e naquilo que eu materializo aqui encarnado. Se eu tô aqui em Kali Yuga, nesse momento, é muita bênção, gente. É isso que a gente tem que pensar. Cara, é muita bênção eu estar aqui, porque eu tô tendo oportunidade de viver essa dualidade,
de aprender com essa dualidade, a minha alma escolheu isso e tá tudo bem. Eu tenho um monte de esquecimento, de apagão, mas eu tô fazendo o que eu dou conta. E aí, ontem eu li um texto do meu professor, do Ter, ele falando da questão do sorrir. Gente, o sorriso é muito importante na nossa vida. E eu sei que para muitos de nós é difícil sorrir. Eu sei que é muito difícil, porque eu já passei por isso. Às vezes você bate o dedinho na quina e aí você pragueja, né? Puta que pariu. E aí depois, cara, solta um sorriso. Fala, mano, que falta de atenção minha. Para com isso, Ana Paula. Para de viver essa vida no automático. E sorria para essas coisas. Sabe aquela coisa assim? Ah, um dia a gente ainda vai rir disso que está acontecendo. Mas ria agora. Ria agora. Sabe quando a gente inicia o dia sorrindo, agradecendo, meu Deus, mais um dia, mais uma oportunidade de eu me realizar aqui, ó. Eu sou feliz e grata por estar desperta em comunhão com a fonte, que tudo é. Sorria, gente, porque o coletivo ele tá adoecido. E se você, né, busca o seu desenvolvimento espiritual, humano, se você não arruma um espaço para você sorrir, a vida vai ficar pesada. Vai ficar pesada. Então, meu convite agora para você é sorria, dá um sorriso bem grande para você. Dá um sorriso. Aquele sorriso lá da alma, né? Que faz sentido. E às vezes esse sorriso ele é tão gostoso que desce uma aguinha aqui do olho, né? Vai descristalizando essas rigidez aí que a gente tem dentro da gente. Dá um sorriso para você. Vou começar toda a live de quarta-feira chamando você para sorrir. Bom dia, Aurora da Consciência. Bora sorrir? É isso, vai ser assim agora. Toda quarta-feira de manhã você vai estar aqui comigo sorrindo. Fechado? Gente, agora eu vou acabar essa live porque já foi 1h e blau aí falando. A Noêmia descendo várias lágrimas aqui. Eu amo você, meu amor. Amo você. Parabéns pelo seu sorriso e pelas suas lágrimas. A Tereza, bora botar uma música clássica para dar um up. É isso aí, é isso aí. Eu gosto muito de música clássica. Eu vou ensinar uma coisa para vocês que, na verdade, eu não vou ensinar nada, né? É algo que, enfim, existe uma valsa de casamento, Danúbio Azul. Ela mexe nas cordinhas do nosso coração. Tananana, 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 tananana. Escuta Danúbio Azul pelo menos uma vez no seu dia, para apaziguar esse coração, né? Escuta, depois você me conta. Ana, escutei a valsa, lembrei de você e sorri. Escuta essa valsa, dança hoje na sala da tua casa ou no banheiro. Faz isso, depois você me conta. Vai mexer aí nesse coração lindo e maravilhoso. Um beijo para vocês que estão sorrindo, para quem está chorando. Fiquem bem, meus amores. Sorria, tá? Vocês merecem, a vida de vocês merecem e a alma agradece. Obrigada por estarem comigo.